Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro. Quero te explicar sobre um gasto de 25 milhões de reais a mais do futebol do São Paulo no primeiro trimestre, em relação àquilo que havia sido orçado. Hoje o GE trouxe que o São Paulo pretende estender o vínculo de Juan e Marcos Antônio. Existe alguma chance de compra desses jogadores? Leonardo, bora explicar em detalhes essa história. Os dois jogadores foram emprestados e os empréstimos terminam na metade do ano. Nos dois casos, existe uma opção de compra, que vira obrigação se metas forem alcançadas. Vou até pegar os números, porque aí a gente explica direitinho para vocês. Quer ver? Ó? Juan... Peraí. E os dois negócios são bem caros, tá? Essa é a grande verdade. Se o São Paulo for contratar ambos, ó, o Juan custaria 27 milhões de reais. Ele precisa fazer 25 jogos, pelo menos 45 minutos para cada jogo ser contabilizado. Já o Marcos Antônio precisa fazer 30 jogos, também nessa condição de pelo menos 45 minutos. O Juan custaria 27 milhões, o Marcos Antônio custaria 25 milhões. A gente está falando de 52 milhões de reais. Os empréstimos terminam em junho. Pois até vou fazer a conta de quantos jogos, nessas condições de pelo menos 45 minutos, eles já fizeram. Mas o que eu sei é que a ideia do São Paulo era a manutenção da dupla por empréstimo, tá? São Paulo torce para que a meta não seja batida, para que isso não se transforme numa obrigação de compra. E aí o São Paulo procura o time do Marcos Antônio, Alácio, e o time do Juan, o Sassuolo, para tentar uma negociação de um novo empréstimo. Basicamente o que o Corinthians conseguiu em relação ao Thales Magno. Mas para que isso ocorra, a primeira providência é que as metas não sejam batidas. O Marcos Antônio tem jogado bastante, especialmente depois dos problemas do Luiz Gustavo, também do Pablo Maia e a perda de espaço do Bobadilla. Eu vou atualizar essas contas assim que a live terminar e no vídeo dessa semana eu conto para vocês, tá? Renato Rosa, boa noite, Nicola, tudo bem? Agora com as vitórias do Zubeldia não corre risco de sair nesse momento nenhum, Renato. Digamos que o São Paulo perca para o Ceará amanhã, não vai mexer em nada, não vai abalar as estruturas, tá? A verdade é que a multa rescisória do Zubeldia é alta, entre 5 e 6 milhões de reais. A avaliação do Zubeldia melhorou nesse período com várias baixas, com as ausências de Lucas, de Oscar, Caleri, Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, mesmo com tantos problemas e nomes importantes, o São Paulo conseguiu ser competitivo, não perde desde o jogo contra o Palmeiras, são 8 partidas sem derrota, são 2 vitórias fora de casa na Libertadores. Enfim, diante desse cenário, até por não ter dinheiro, São Paulo nem cogita a possibilidade de demissão do Zubeldia agora, tá? Von Berger e Thiago Mendes no São Paulo para o meio do ano. Cara, esse Von Berger eu não conheço jogar, mas eu lembro dele já ter sido especulado. Quer ver, ó? Andrés Von Berger, centroavante do São Lourenço, 30 anos de idade. Temporada atual de 15 jogos, 7 gols e 1 assistência. Deixa eu só ver uma coisa, até quando vai contrato e tal, esse tipo de coisa. Porque assim, deixa eu até ver o nome do PH. PH, a condição sine qua non para o São Paulo contratar é grana, investimento. Quanto vai custar? E aí é importante lembrar que já deu uma maior treta nos últimos dias, numa reunião do Conselho de Administração do São Paulo, porque o Departamento de Futebol do São Paulo gastou ou estourou em 25 milhões de reais a projeção orçamentária para o primeiro trimestre. Então, para falar o português bem claro, janeiro, fevereiro e março havia um valor que o São Paulo poderia gastar no futebol. O São Paulo extrapolou esse valor em 25 milhões. Se você dividir por 3 meses, dá para dizer que o São Paulo estourou em mais de 8 milhões de reais cada um desses meses, né? E aí o homem forte do futebol, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, foi cobrado por integrantes do Conselho de Administração. Pô, a gente está falando que precisa cumprir a risca o orçamento e você estoura 25 milhões em 3 meses. Qual é a lógica disso? E o Belmonte estava explicando que esse estouro é mais contábil do que verídico, do que real. Porque para efeito de contabilidade, quando o São Paulo contrata o Wendel e renova o contrato do Oscar, o São Paulo lança todos os pagamentos relacionados à dupla de forma imediata, mas isso não é real, você vai fazer um parcelamento dessa grana. E aí outra questão envolve o Michel Araújo, tá? É uma questão de
ter gastado dinheiro porque assim, quando você vende o Michel Araújo, você na teoria precisaria quitar a compra do atleta. São Paulo não vai fazer isso. São Paulo vai pagar as parcelas da compra do atleta conforme for recebendo a grana do Bahia. Mas para efeito de contabilidade, você tem que lançar que quando você vende o Michel Araújo, você tem que pagar toda a quantia que você ainda deve ao clube antigo. Então, por efeito de contabilidade, houve esse, entre aspas, prejuízo de 25 milhões de reais. O que eu quero dizer em cima de tudo isso? Não há dinheiro para investimento. São Paulo vai contratar jogadores de graça, ou muito próximos de graça, tá? Aqueles caras que vão custar muito pouco. E eu não imagino que esse centroavante, que tem boa média de gols lá no São Lourenço, chegaria de graça. Gustavo Felipe. Só mais uma sobre o São Paulo. Existe uma possibilidade real de o Rian Francisco ser titular do São Paulo contra o Ceará nesse sábado. Isso tem muito mais a ver com uma condição de rodízio do elenco, há um desgaste dos jogadores e a tendência que o Zubeldia promova mudanças e o Rian Francisco pode ganhar uma oportunidade real, beleza? Gustavo Felipe no Superchat, São Paulo quer CT no modelo, quer contratar no modelo Cedric. Pergunte no São Paulo se o Vart ou Arnautovic, ambos experientes e que não custariam nada, podem ser opções. Superbet poderia ajudar. A pergunta do Gustavo, que está sempre com a gente. Gustavo, deixa eu só contar um bastidor importante. Fiz várias publicidades da Superbet, mas isso não me impede de contar o que acontece com cada uma das casas de apostas e das parcerias, né? O CEO da Superbet chegou a afirmar, depois da renovação do contrato, que passou a ser um contrato bom, de 78 milhões de reais por ano, com reajustes chegando até 140. O CEO deixou vazar que a Superbet está disposta a ajudar com a contratação de mais um jogador. Ninguém no São Paulo tem essa informação. Tá? Inclusive, uma das pessoas do São Paulo com quem conversei falou: Nicola, nunca foi debatido isso. Então, isso causa enorme surpresa para a gente. A gente não tem nenhuma expectativa de, depois dessa grana que está entrando, de haver mais um aporte. Então, o São Paulo não conta com isso. Você citou 2 centroavantes que já tiveram baita destaque, mas que ainda tem mercado. Esse tipo de cara não vem jogar no Brasil. Especialmente para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras, que está com dinheiro absolutamente contado. Só para vocês entenderem, para que o São Paulo contrate o Mariano Dias, que está desempregado, que está livre no mercado e não joga desde o ano passado, o Mariano Dias precisaria aceitar uma redução drástica em relação ao que ele ganhava nos tempos de Sevilha, porque o São Paulo precisa reduzir mais ou menos em 3 milhões de reais sua folha salarial, e não há nenhum movimento próximo para a redução dessa folha. Então, São Paulinos, não esperem por nomes de peso. Está sendo bem realista e bem sincero com vocês. São Paulo precisa economizar. Provavelmente Rian, Ferreira e outros jovens serão vendidos no meio do ano. Ô, Vitor, eu nem publiquei nada. Foi até uma falha minha. Vou até anotar aqui para depois ter a oportunidade de, quando pintar uma próxima... Quer ver? Ó? Não, Everson Royal está muito longe. Eu estava conversando essa semana longamente com uma pessoa de São Paulo para entender novidades. Foi aí que eu descobri que o Magnum Bank está subindo no telhado e tal. E aí eu estava falando sobre venda, sobre dinheiro, basicamente em cima desse seu raciocínio que está absolutamente correto, tá? E eu falei, e aí, quem você acha que vai sair primeiro de venda, né? Porque o São Paulo precisa de pelo menos uma grande venda. E aí essa pessoa me falou, eu apostaria tudo no Matheus Alves. Eu falei, por quê? Porque ele é o melhor? E a resposta foi, não, ele é muito bom. Não sei se é melhor que o Ferreira, não sei se é melhor que o Rian Francisco, mas ele é representado pelo Giuliano Bertolucci. E o Bertolucci tem portas abertas nos principais clubes do mundo, então é possível que exista um negócio envolvendo o Matheus Alves, tá? Que ele seja o primeiro jogador que tem dado conta do recado, tem deixado boa impressão. Deixa eu ver se o André Cury já respondeu. Já respondeu. Boa. Ele ainda é do Galo? Falando com ele aqui, tá? E assim a gente vai fazendo. Vocês vão mandando as perguntas, o que eu não souber, repasso para as minhas fontes. O Marco Aurélio Zubeldia é tão comum quanto o Crespo. Eu acho que o Zubeldia é melhor do que o Crespo. E essa avaliação é também da diretoria. Os caras do São Paulo, que estão lá do departamento de futebol, sempre falam em off, longe dos microfones, que os treinos do Crespo eram muito ruins, tá? O Marco Aurélio, ainda bem que o Marcos Antônio não veio para o Fla, jogador fraco. Marco, eu me decepcionei também, tá? Eu tinha no Marcos Antônio,
nos tempos de Shakhtar, até jogando Champions, como um jogador muito diferente, um volante de muita capacidade, qualidade, mobilidade. Ele tem mobilidade, mas ele não tem muita qualidade com a bola nos pés. Eu me decepcionei, eu me desapontei. Eu acho que se o São Paulo puder evitar a compra, vai fazer um melhor negócio do que comprá-lo, tá? O Erivânio Barros. Boa noite, Nicola. É verdade que o filho do Dorival vai trabalhar com o Zubeldia no São Paulo? Não, Erivânio. Vai trabalhar com o pai dele no Corinthians. E inclusive essa informação de que o Lucas Silvestre era contrário ao acordo com o Corinthians, por ser, ele é São Paulino, tá? Mas que ele era contrário à ida para o Corinthians, ela já foi desmentida de forma veemente pelo staff do Lucas Silvestre. O cara disse que é um grande absurdo, que não tem a menor lógica ele abrir mão de trabalhar ao lado do pai, especialmente num clube como o Corinthians. E aí é importante lembrar que o São Paulo, nesse momento, não fez proposta para contratar o Dorival, tá? O youtuber User escreve, o Belmonte disse que em dezembro que a folha salarial baixaria 1,5 milhão por mês, só com saídas de atletas. Eu posso te dizer que essa folha ela deve ter baixado mesmo, porque apesar das chegadas de jogadores caros, como o Oscar, como o Wendel, como o Cedric nem tão caro, mas o Cedric e o Enzo Dias, saíram 18 atletas do São Paulo. Chegaram 4 e saíram 18. Então, a folha baixou em mais ou menos 1,5, mas ela precisava baixar mais ainda, tá? Severino Costa, Nicola, a verdade é que a diretoria do São Paulo quer contratar o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, para integrar a comissão técnica definitiva do São Paulo. Vê essa notícia aí para nós. Vou printar agora e vou atrás dessa história. Cara, não acho que faz sentido. Como é que o Zubeldia aceitaria uma contratação? E aí, só para lembrar, né, pessoal, o Zubeldia do tipo do cara que não dá moral nem pro Muricy Ramalho. Tem uma baita história no São Paulo. O Muricy não apita absolutamente nada dentro do São Paulo. Não participa de preleção, não dá pitaco em escalação. Vocês acham que o Zubeldia toparia a contratação de um auxiliar técnico de um concorrente dele? Mas tudo bem, vamos mandar para frente essa história e vamos ver o que o pessoal... Boa noite. Um monte de gente me perguntando sobre isso. É verdade? Juan, 17 jogos, 15 com ao menos 45 minutos. Boa, você fez uma minha lição de casa. Marcos Antônio, 26 jogos, 22 com ao menos 45 minutos. Então, vou pegar, olha, isso que ajuda, ó. Contratar o Leonardo para ser meu assistente. Eu tinha contado para vocês agora há pouco, deixa eu até colocar aqui, ó, Juan. O Juan vai custar 27 milhões de reais ao São Paulo se ele bater 25 jogos. O Leonardo está me contando que ele já tem 15. 25, né? Faltam 10 jogos. Eu acho que não vai dar tempo. Acho que o São Paulo se livra de contratar o Juan. E eu não contrataria, em hipótese alguma, 27 milhões de reais no Juan. Em hipótese alguma. Se o São Paulo não tiver um zagueiro na base que possa entregar pelo menos algo parecido ao Juan, muito mais barato, aí fecha a cutia, né? Sobre o Marcos Antônio, 22 jogos com ao menos 45 minutos. O caso do Marcos Antônio, ele precisa de 30. Ou seja, faltam 10 jogos para o Juan bater a meta e faltam 8 jogos para o Marcos Antônio bater a meta. Vou até anotar aqui, porque isso é importante, ó. Juan precisa de 25 jogos e tem 15. Marcos Antônio. Eu gosto quando os caras me ajudam assim, ó. Precisa de 30 jogos e tem 22. Só estou completando aqui com os valores, né? 27 milhões para o Juan, 25 milhões para o Marcos Antônio. E aí, para arrematar de vez essa pesquisa e busca e informações, só queria contar quantos jogos o São Paulo ainda faz até a pausa por conta do Super Mundial de Clubes. Essa é a conta decisiva em cima desse número, né? São Paulo... Ó, estou abrindo aqui o site. Por em próximos jogos aqui. Peraí. Próximos jogos... Aumentei muito aí, ficou com dificuldade. Não, tem que ir em todos os jogos. Aqui, ó. Achei. Beleza. Já estou abrindo aqui, tá? Todos os jogos.
como o São Paulo disputa a Copa do Brasil e Libertadores da América, é possível que sejam mais jogos do que o Santos. O Santos tinha poucos jogos para fazer até a pausa. O São Paulo deve fazer bastante jogo ainda. Só o meu computador abrir aqui, não sei porque cargas d'água, a internet parou de... Enfim, mas vamos lá, daqui a pouco eu retomo, só que senão a gente fica parado nessa. Estou vendo aqui os próximos jogos do São Paulo, só para contabilizar quantos jogos o São Paulo faz até a pausa. O último jogo antes do Super Mundial do São Paulo é 12 de junho, contra o Vasco em casa. Então, São Paulo faz Ceará, Náutico, Fortaleza, Alianza Lima, Palmeiras, Libertad, Grêmio, Náutico, Mirassol, Tajeres, Bahia e Vasco. São 12 partidas, tá? Então, por que eu estou fazendo essa conta? Para você que está chegando agora, a gente estava avaliando a situação de compra do Juan e do Marcos Antônio. O Juan precisa fazer mais 10 jogos por pelo menos 45 minutos, dos 12 que ainda restam para o São Paulo ter a obrigação de comprá-lo. O Marcos Antônio precisa fazer 8 jogos dos 12 em que o São Paulo ainda disputa para o Tricolor ter a obrigação de comprá-lo. Eu, na condição de dirigente do São Paulo, se estivesse perto de bater a meta, procuraria o Zubeldia e falaria: Zubeldia, temos um problema. A escalação é sua, eu não me meto em escalação, essa é uma responsabilidade sua. Mas eu preciso te contar que a gente vive uma condição financeira tenebrosa, péssima, com dificuldade pra caramba, e se você puser o Marcos Antônio e o Juan para jogarem mais 1 ou 2 partidas, a gente vai ter que pagar um dinheiro que a gente não tem. Posso contar com a sua ajuda? Você segura eles um pouquinho, você pode usá-los até no máximo 45, até 44 minutos. Passou de 45, você me complica. Eu acho que esse tipo de conversa seria importante, tá? Eu falei para você anotar aí que no meio do ano o Alves vai ser vendido. Pior que você falou mesmo, foi semana passada. Hoje você falou que vai ser o Alves. Amanhã o Rian vai fazer 2 gols. Cara, só para justificar, você falou mesmo na semana passada, e quem me contou não fui eu que falei, né? Foi uma pessoa importante do departamento de futebol. Eu estava conversando com ela ontem e a pessoa apostou, até pela fase do Alves e pelo fato dele ser representado pelo Bertolucci, de que é grande a chance do Alves ser o primeiro grande negócio do São Paulo nessa janela de meio de ano, tá? Então acho que você tinha razão nessa aí. Sobre o Rian fazer 2 gols amanhã. Só para lembrar, o time do Ceará é chatinho, hein? O time do Ceará faz bem legal. E tem sido difícil, especialmente lá no Castelão, vencer o Ceará. Mas eu acho que seria super importante pro São Paulo que o Rian desse uma resposta. Que o Zubeldia não vai com a cara do Rian, ele não é com a cara, né? Não é com o jogador, mas que o Zubeldia não curte o futebol do Rian, isso é claro e notório. Cheguei a contar para vocês que uma pessoa lá do CT me falou que pro Zubeldia o Rian é baixo, tem pouca estatura, pouco físico, participa mal do jogo e só está lá para complementar a bola para dentro do gol. Então, o Zubeldia não aposta no Rian. Ainda assim, amanhã a tendência é que ele seja titular para preservar o André Silva, para evitar que o André Silva se machuque, especialmente depois da lesão do Caleri. Tá? E aí seria bom para o São Paulo que o Rian Francisco decolasse, fizesse gols e tal, até porque o São Paulo vai precisar de uma grande venda, e apesar de eu ter ouvido que o Alves parece ser a bola da vez, o jogador mais valioso no São Paulo hoje é justamente o Rian Francisco, tá? O Vinícius Luz e a renovação do Lucas Ferreira, que termina o contrato em 2026, e do Alan Franco em 25. Não tem nenhum movimento ainda para a renovação do Lucas Ferreira. Outro dia eu conversei com o empresário dele, ele imaginava que até pela boa fase do menino eles seriam chamados para conversar, especialmente porque o valor da multa rescisória do Lucas Ferreira para território nacional não é das mais altas. Ele ganha 20 mil reais por mês, e vocês sabem que quase sempre a multa para território nacional é calculada pelo salário do cara vezes 2 mil. Então, se o cara ganha 20 mil mensais, a multa do cara é de 40 milhões de reais mensais. Um Botafogo da vida, que tem capacidade e gosta de investir em atletas jovens, poderia gastar 40 pau para contratar o cara. Deixa eu ver se tem alguma novidade sobre isso, vai? Uma dessas, você até me dá uma letra e a gente consegue uma informação importante. Boa noite. Procurou vocês para falar de renovação? Vamos lá. Imagina logo o Zubeldia levar o São Paulo para uma final de Libertadores ou ganhar. Brigar pelo Brasileirão? Interrogação. O elenco não ajuda. Oscar, Luciano, Alisson, Arboleda, com eles em campo, prefiro o futebol de cego.
Vocês são cornetas também, eu vou falar para vocês, hein? Sabe se o Lucas Moura volta já? Expectativa é de que eles voltem para a partida, ele, Oscar e Pablo Maia, ele e Oscar principalmente, possam estar à disposição para a partida contra o Náutico, na Copa do Brasil, tá? Para o final de semana não, eles estão fazendo trabalho de transição com o restante do elenco, mas com ainda algumas restrições. Para o jogo contra o Ceará, não acredito não, tá? Eu e ela por aí, Nicola, e o Luan, pode voltar a jogar no São Paulo? O Luan perdeu peso, o Luan está se recondicionando e parou de treinar de forma separada do restante do elenco. Então dá para imaginar que se ele mostrar capacidade nos treinos, pode ganhar oportunidades. Quando o São Paulo reintegra ele aos treinos, não era porque confiava no Luan, foi mais uma orientação para evitar processo, porque ao treinar a parte, o cara pode entrar na justiça, requerer o salário, enfim, uma série de outras coisas. Então o São Paulo deu um voto de confiança e colocou ele para treinar ao lado do restante do grupo. O Luan sentiu isso de forma positiva, passou a treinar mais, se dedicar, perdeu peso, enfim, vamos ver como é que ele se sai. O Hernando perguntando sobre as voltas de Lucas Moura e Oscar, estão sendo preparados para voltarem na semana que vem. O Alexander Vieira disse que o Pablo Maia vai voltar primeiro do que o Oscar, que ainda não tem data para voltar. O Pablo Maia, isso que me contou foi o Júnior Pedroso. Vocês me perguntaram, tá? Então vocês são os culpados por esse furo. Vocês me perguntaram sobre o Pablo Maia e a expectativa é de que ele só voltasse depois da pausa para o Super Mundial. E ele falou, Nicola, a recuperação está muito boa. O Pablo Maia deve voltar antes do Super Mundial, antes da pausa. E aí o que eu posso contar é que o Pablo Maia e o Lucas Moura já estão treinando na parte de transição. O Oscar passou a treinar na parte de transição agora. Então dá para dizer que o Pablo Maia e o Lucas Moura estão um pouquinho à frente dos outros, tá? Você reparou que depois que o Luciano e o Oscar saíram no time, o São Paulo melhorou 100%? Ele está acrescentando o Lucas também. Guris, eu acho que o Luciano é o principal problema, cara. O Luciano segura demais a bola, o Luciano é um cara difícil. Enfim, é uma impressão que eu tenho, não sei se vocês concordam. Hora de falar sobre o São Paulo, quando é que o Oscar volta a jogar pelo tricolor? Você sabe que o meio atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa. A boa notícia é que ele já faz trabalhos de transição física ao lado do restante do elenco, exercícios com bola e corrida. Dessa maneira, ele se juntou a Lucas Moura e Pablo Maia. Os três em estágios parecidos, a expectativa é de que, se tudo correr bem, eles possam estar em campo, defendendo o São Paulo já a partir da próxima semana. O retorno mais longo entre os jogadores mais perto de voltar parece ser o do Arboleda, atleta que sente um desconforto muscular, talvez só esteja à disposição do técnico Luiz Ubeldia para a partida contra o Náutico na Copa do Brasil. Você sabe que o Caleri só volta no próximo ano. Para fechar sobre o São Paulo, Rian Francisco deve ser titular no jogo contra o Ceará nesse sábado, tudo por causa do rodízio que o técnico são paulino vai impor, preocupado com novas lesões. Bora mudar de assunto e te ajudar a entender por que o São Paulo fechou com 25 milhões de reais a mais do que aquilo que estava estabelecido no planejamento orçamentário no primeiro trimestre de 2025. Só para fazer o português claro, São Paulo gastou 25 milhões a mais do que estava combinado depois dos meses de janeiro, fevereiro e março. E esse custo veio do departamento de futebol, até por isso a cobrança é bastante grande em cima de Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo. Em entrevista ao UOL, o Outem Aires de Abreu, que é presidente do Conselho Deliberativo, admitiu que o São Paulo registrou esse prejuízo de 25 milhões com o seu departamento de futebol. Algo que causa ainda mais preocupação, porque nessa temporada o São Paulo precisa seguir à risca o FIDIC, aquele fundo de investimentos que já captou mais de 140 milhões de reais no mercado, sob o risco de o FIDIC deixar de existir se o São Paulo não cumprir suas metas orçamentárias. Há uma explicação para esse estouro de 25 milhões, que equivalem a mais de 8 milhões de reais por mês, um número assustador. De acordo com o Tricolor, essa questão é contábil. Tudo porque os valores totais de Oscar e Wendel foram contabilizados nesses 3 primeiros meses do ano. E os pagamentos de Oscar e Wendel vão ser feitos ao longo de todo o contrato. Outra situação que causou ou contribuiu para esses 25 milhões de prejuízo, a depreciação do Michel Araújo, que havia sido comprado por um valor e vendido por outro, mas para efeito de contabilidade houve uma depreciação. Só para arrematar sobre o São Paulo, se as coisas fora de campo não vão bem, nas 4 linhas elas começaram a melhorar.
São 8 partidas sem derrota, com 3 vitórias e 5 empates, mesmo diante de vários desfalques, como Lucas Moura, Pablo Maia, Oscar, Luiz Gustavo, entre outros. Ah, o Caleri também a gente pode adicionar nessa lista, né?